Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo bem interessante sobre uma possível conferência, um fórum, uma palestra, não sei exatamente o que foi aquilo, mas tanto o Leão como o Oswaldo de Oliveira se apresentaram para serem homenageados pela CBF e fizeram um discurso em cima disso e, cara, o que tá gerando de polêmica esse discurso nas redes sociais tá fora do comum. Então, falando até em parte de xenofobia, coisa parecida, e cuidado que isso é crime, gente, meu Deus do céu. Mas eu fiquei tentando analisar, procurei matérias sobre essa situação, e óbvio que tem vários sites de notícias, principalmente o Lance, explicando toda essa situação, mas um problema que eu senti foi que não estavam trazendo na íntegra, ou mesmo todo o discurso de ambos os técnicos, né? Tanto o Leão como o Oswaldo de Oliveira já foram técnicos, hoje aposentados, se eu não me engano. E ninguém estava trazendo realmente o que foi dito na íntegra. E das reclamações, principalmente eu acho que por parte do Oswaldo de Oliveira, é que um pequeno corte faz com que tire todo um contexto de uma fala. E, assim, a gente vive numa era em que fake news, cortes, sempre influenciam as pessoas para um lado que talvez não seja o correto. E para que, pelo menos eu e vocês aqui do canal não sejamos influenciados também, eu resolvi reagir aos dois discursos na íntegra. Só tem um pequeno problema, porque o Leão, até que ele foi curto, fez um discurso de 3 minutos, então é fácil da gente poder ouvir, analisar, e óbvio que eu vou pausar a todo momento. Mas o Oswaldo de Oliveira, cara, ele fez um discurso de 12 minutos, cara. Meu Deus do céu, eu não consegui nem analisar antes o que ele disse, porque, cara, 12 minutos é muita coisa. Então, provavelmente, eu vou acabar cortando alguma coisa que ele vai falar. Mas, obviamente, que eu vou tentar dar ênfase em cima das principais falas que ele teve e das polêmicas. E a minha opinião não vai estar enviesada num pequeno corte. A reprodução daqui vai ser talvez um corte. Mas a minha opinião não vai estar enviesada, vai estar enviesada com o que aconteceu na íntegra. E obviamente que eu vou deixar também um link para vocês acompanhar aí e saber onde encontrar essas falas na íntegra também, porque tem todo o conteúdo no YouTube. Mas, cara, 12 minutos é muita coisa. Ai, meu Deus do céu, parece um podcast. Na hora que ele pega o microfone e começa a falar, eu falei, maluco, esse cara vai longe, tá? E aí, pra mim fazer o corte, pra pegar toda... no total a fala dele, 12 minutos eu achei exagero total. Até brinquei no Twitter, falei, tá vendo? Por isso que tira de contexto, você faz um discurso de 12 minutos. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like, comentem e compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar. Eu espero que vocês gostem do vídeo, eu espero que eu consiga também fazer um vídeo bem interativo aqui para vocês, porque senão vai ser chato e tedioso e obviamente que ninguém vai querer assistir algo desse tipo. Mas, bora acompanhar o discurso e ver o que ambos os treinadores têm a nos dizer/oferecer. Obrigado, Leão. Daqui a pouco você volta aqui. Por gentileza, daqui a pouco você volta aqui. Daqui a pouco você volta. Calma que não acabou ainda. Tem mais. Ah, você quer falar alguma coisa? Quer? Então vem cá. Simples. Então vem cá, vem cá. Isso. Por gentileza, vem cá. Eu já vou pausar aqui no começo, que isso aqui eu achei muito engraçado quando eu tava fazendo o corte desse trecho. É que esse carinha da ponta aqui, ó. Este carinha aqui, ó. Ele poderia ter salvado o Leão dessa fria. Mas infelizmente o Leão quis se colocar no fogo. O cara não quis se colocar no fogo. Ele vai dar a opinião dele. Então a gente vai junto aqui analisar essa opinião que o Leão deu e obviamente gerou uma repercussão totalmente negativa no Twitter. Tem um monte de gente fazendo vídeo. Então bora lá. Bom dia, boa tarde a todo mundo. Acho que todos me conhecem aqui pela minha trajetória e pela minha idade. Tá? Quando falaram da idade dos treinadores, nós vamos falar posteriormente no fórum. E aqui quero prestar minha homenagem aos meus amigos Zé Mário, que fomos jogadores juntos no Vasco da Gama, do Mancini, que eu fui treinador dele, quer dizer, daí você vê a minha idade, né? E de todos nós, o Ancelotti eu não conhecia, só de nome. Quero dizer uma verdade, vocês conhecem o meu caráter, vocês conhecem como eu sou.
Eu queria dizer uma verdade de uma mudança de comportamento meu, pessoal. Leão, a gente conhece muito bem que você é um pouco polêmico, dá várias declarações, mas eu acho que ele começa de um jeito interessante. Ele começa já exemplificando ou mesmo explicando que era um conceito que ele tinha, não é talvez o atual, mas calma, vamos ver o que ele tem a dizer. Pessoal, na minha inteligência e nos meus problemas, e nas minhas soluções, e nas minhas sementes, que, como eu já disse, para germinar alguma coisa melhor. Eu sempre disse que isso serve para o Mancini, que é o presidente da nossa federação, que eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono o presidente, aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Cara, calma, Leão, porra, não fala desse jeito, invasão, que é isso? Mas calma, analisando as falas do Leão, tipo assim, até o momento eu ainda não achei nenhum absurdo, sabe por quê? Porque eu já ouvi isso de muitas outras pessoas, principalmente jornalistas, que estão hoje criticando pra caramba as falas do Leão, mas eu já ouvi muito esse tipo de fala, obviamente de um jeito melhor colocado, porque do jeito que o Leão fala, parece que os caras vieram pra conquistar tudo, mas toda a situação, e ele até diz, tudo o que tá acontecendo no Brasil, entre aspas, dessa invasão de treinadores estrangeiros, realmente, é culpa dos treinadores brasileiros. Porque os times buscam competência, os times buscam profissionalismo, os times buscam eficiência. E os técnicos brasileiros não estão apresentando isso. Simplesmente ficaram atrasados, simplesmente não se desenvolveram, não buscaram novos conhecimentos. Então, se os times não conseguem encontrar aqui no Brasil técnicos que podem realmente ajudar os seus times, onde que eles vão buscar? Com técnicos estrangeiros. Então, na minha opinião, por enquanto, o que o Leão falou até agora, corretíssimo. Obviamente que eu não colocaria talvez com essas palavras, porque você pode muito bem ofender principalmente o Ancelotti, que é um técnico estrangeiro que agora atua pela seleção brasileira. Mas, por enquanto, se você... vamos fazer uma forcinha para realmente entender o que o Leão tá dizendo. Já é um senhor de idade também, e obviamente que ele não vai ter todo esse cuidado e todo esse tipo de... jeito coloquial para falar as coisas. Então, ele simplesmente disse no começo da sua fala que pensava desse jeito, hoje talvez não pensa mais, e deu realmente a culpa toda essa situação, que são os técnicos brasileiros, algo que todos os outros jornalistas já falaram sobre isso. Então, até o momento, por mais que estejam repercutindo essa fala desse momento também do Leão, até o momento eu não achei nada polêmico, cara. Ele tá sendo só simplesmente verdadeiro em suas palavras e, obviamente, que talvez poderia usar outros tipos de termos, mas até aí tá tranquilo. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta, mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Quero falar a você, Wagner, que toda a colaboração, já fui presidente de sindicato, de tudo, desculpe, que toda a colaboração que você precisar de um treinador antigo, para passar algumas coisas para o jovem, tem o Zé Mário também, que é meu companheiro, eu vejo vários companheiros aqui, e muitos novos que eu não conheço mais. Inclusive, ex-jogadores que trabalharam comigo, que eu não reconheço. Me desculpe, mas, Wagner, você tem tudo para se tornar uma pessoa muito e muito importante para nós brasileiros. Portanto, boa sorte no seu futuro.
Cara, e mais uma vez, ouvindo as palavras do Leão, isso aí é quase como que um apelo, não desmerecendo os técnicos estrangeiros que estão no Brasil, principalmente o Ancelotti, que, pô, o cara é fantástico. Mas realmente se preocupando com a qualidade dos técnicos aqui no Brasil, porque se você tem um costume de todos os times trazerem técnicos estrangeiros para atuar aqui no Brasil, você acaba matando os profissionais que aqui estão. Porque você não vai dar mais oportunidade para os técnicos brasileiros. Você simplesmente vai continuar trazendo técnicos estrangeiros. E isso para o mercado de técnicos brasileiro é péssimo. Então, na minha opinião, igual eu falei, até o momento das falas do Leão, eu entendo super o que ele está querendo dizer. Ele não está desmerecendo o serviço ou mesmo os méritos do Carlo Ancelotti nesse sentido. Ele está dando um alerta para a população de que, ou população, mesmo times, atletas, até mesmo a população, de que se a gente continuar nesse caminho de só importando e não prestando atenção no mercado nacional, não vai haver mais mercado nacional, não vai haver mais técnicos brasileiros competentes. A gente pode simplesmente tentar elencar aqui, de bate-pronto, quais são os técnicos brasileiros que têm destaque hoje, atualmente no Campeonato Brasileiro. Dá pra colocar um Rogério Ceni, Felipe Luiz. Acabou. Acabou. Aí se eu falar Abel, é estrangeiro. Se eu for falar qualquer outro técnico do Cruzeiro, é estrangeiro. Então, essa preocupação, e igual eu falei, eu vejo esse tipo de fala do Leão como de uma pessoa mais velha. Pô, sempre quando eu tenho um maior respeito e também um pouco de admiração pelo Leão, pelo técnico que ele foi no Santos, e toda essa situação me faz meio que decifrar o que ele fala de uma maneira assim, não tanto polêmica. É óbvio que dá pra levar pra parte polêmica, mas, pô, é de uma canalice, na minha opinião, você querer desfigurar o que o cara tá falando. E até o momento eu achei numa boa e tranquilo. Boa sorte para você também. Ok? Obrigado, Leão. Cara, é o que eu falei. Simplesmente é o que eu disse. Não vi problema nenhum nas falas do Leão. Ele simplesmente está dizendo a realidade. Ele está dizendo a verdade do atual mercado de técnicos brasileiros. Se eu não me engano, nessa conferência que aconteceu, o próprio Carlo Ancelotti chega um momento e fala que os técnicos brasileiros não são nem cogitados na Europa. Para você ver o nível de sucateamento que está a situação aqui no Brasil. Então, ele, como é um técnico, assim, que foi muito bom em sua carreira, tá realmente dizendo para todo mundo, gente, acorda. Se continuar desse jeito, a gente só vai continuar importando, e o mercado nacional vai pro buraco. E, infelizmente, os técnicos brasileiros não vão receber mais oportunidades. E sempre o olhar vai ser para os técnicos estrangeiros. Ah, isso quer dizer que são culpa dos times? Não, eu acho que, igual ele disse, e o Leão foi certeiro nisso, a culpa, igual, vou parafrasear o que ele falou, a culpa de tudo que tá acontecendo é nossa. E sim, a culpa de tudo que tá acontecendo por ter vários técnicos estrangeiros no Brasil são dos técnicos brasileiros, que não buscam esse tipo de aprimoramento, não tentam se desenvolver, se orgulham de se manter no erro, né, senhor Fábio? Epa, Carilli. Então, como que você vai querer dar credibilidade para o técnico brasileiro se a filosofia é essa? A filosofia é de se manter no erro. A filosofia é de se engrandecer por pequenas conquistas. Enquanto os outros técnicos estão brigando loucamente para se aprimorar e realmente fazer um bom trabalho. Eu acho que a gente já teve o exemplo do ano passado, a gente tem vários exemplos. Teve Jorge Jesus, que ficou marcado aqui no Brasil. Teve o técnico do Botafogo, que eu não vou lembrar, do ano passado, que ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Estamos tendo, mais uma vez, né, o Abel Ferreira. Então, cara, eu não diria infestação, mas é o óbvio. Os técnicos brasileiros não estão se aprimorando. Os técnicos estrangeiros ganham a oportunidade. É simples. E, na minha opinião, se essa foi todo o conteúdo de fala do Leão que estão criticando, eu tô indo na contramão, cara. Não dá pra ir apoiar uma situação caso você assista toda a situação na íntegra. Na minha opinião, o Leão tá certo em dar esse tipo de palavra, esse tipo de declaração. Talvez poderia mudar uma palavra aqui ou uma palavra ali, mas ele não tá errado no que ele falou não, cara.
Bom, agora a gente vai analisar, ou tentar analisar as falas do. Como que é o nome dele? Que eu até esqueci o nome. Do Oswaldo de Oliveira. Que puta que pariu, 12 minutos. Então aguenta aí, gente, segura na cadeira e senta que lá vem a história. Oswaldo Oliveira, que é campeão mundial aqui, inclusive no Rio de Janeiro, com o Corinthians em 2000. Por gentileza. Bom dia, pessoal. Deus. Mano, na hora que ele pegou o microfone e fez isso aqui, fez essa careta assim, eu falei, mano, esse velho vai falar pra caralho, velho. Ele vai dar aquele discurso que ele acha que é o discurso da vida dele, pra todo mundo depois pegar e... Eu não sei nem se tirar fora do contexto, mas vamos ver o que, que ele vai dizer e o que, que dá pra se aproveitar em tudo isso, né? Escreve certo por linhas tortas. O futebol brasileiro, durante muito tempo, escreveu certo por linhas tortas. Nós fomos campeões em 58, em 62, em 70, em 94 e em 2002. Em cada uma dessas oportunidades, o futebol brasileiro conseguiu organizar, de alguma maneira, a nossa seleção, o nosso futebol, para ter as conquistas que teve. Mas, em algumas vezes, foi tão desorganizado que, mesmo com os melhores times do mundo, não conseguiu as vitórias. Está na lembrança de todos nós, todo mundo aqui é ligado no futebol, todo mundo sabe das datas e do que eu estou falando. Cite nomes! Cite nomes! Que isso, a gente tem vários exemplos. 2006 foi isso. Timaço. 2006, 2010, 2014. Todas essas seleções eram seleções assim, pô, grandiosas. E infelizmente o Brasil não conseguiu se sobressair e furar o que ele tá dizendo, tipo, da desorganização, porque, entre aspas, e infelizmente o Brasil sempre foi uma bela de uma baderna, uma bagunça, mas os jogadores conseguiam organizar a situação e, obviamente, alguns técnicos tinham bons repertório para conseguir controlar tudo isso. Mas, quando as coisas saíram do fora do controle, a gente tem os exemplos de 2006, que eu acho que é o melhor exemplo para desorganização e farra, pois era uma seleção assim inimaginável, que eu acho que era melhor até que 2002, mas o Brasil não conseguiu chegar nem ao título graças a, né, incompetência. Nós precisamos, no futebol brasileiro, de andar pelas linhas certas. Nós precisamos que as pessoas certas estejam nos lugares certos. Há um desperdício muito grande de pessoas importantíssimas que não conseguiram ocupar cargos que, com certeza, teriam nos levado a uma sucessão muito maior de títulos do futebol brasileiro, tanto a nível de clube, quanto da seleção em Copas do Mundo. Eu acompanho todas as Copas do Mundo desde a primeira vitória em 58. Eu tinha 7 anos de idade, mas me lembro perfeitamente do que aconteceu naquela ocasião. E de lá para cá, a vitória de 62 foi maravilhosa, foi horrível a derrota de 66, mas em 70, aquela ressurreição maravilhosa, aquele embate maravilhoso no México, inesquecível. Onde eu quero chegar com essa conversa, gente? É que pessoas
que poderiam ter ajudado o futebol brasileiro, porque participaram dessa trajetória toda desde 1958. E graças a Deus nós temos o exemplo do Leão aqui hoje, que esteve em 70, em 74, em 78. Essas pessoas, a maioria delas, nunca tiveram a possibilidade de assumir cargos no futebol brasileiro, na própria CBF, para dar chance a que a sua experiência, a que o legado do futebol o transformou, pudesse ter essa chance de desenvolver o futebol. E nós ficamos, ao longo desse tempo todo, à mercê de pessoas que não estavam capacitadas para desenvolver esse trabalho à frente da entidade máxima do nosso futebol. Tá, vamos lá. Organizando um pouco do que o Oswaldo está falando, eu até entendo talvez o que ele esteja querendo dizer, de tipo, acho que na cabeça dele, isso eu acho que tem acontecido realmente recorrentemente, que jogadores, principalmente jogadores que participaram da Copa do Mundo e que até foram campeões, não chegaram à tentativa, ou mesmo conseguir, igual ele falou, cargos na parte da organização da CBF e também para virar técnicos. Eu acho que isso tem acontecido cada vez menos, igual vamos pensar aqui para a seleção de 2002, que foi a última campeã da Copa do Mundo. Dali, daquele time, não tem ninguém que virou técnico, que pelo menos tentou virar. Se eu não me engano, puxando aqui pela memória, eu vi talvez, acho que o Júlio Batista esses dias, um post no Twitter chorando, me engano, que não tá conseguindo oportunidade. Mas não tem esse tipo de situação igual é antigamente, que os jogadores se tornavam técnicos para realmente, igual ele tá falando, passar essa experiência para frente, ou mesmo participar das organizações que cuidam do futebol. E isso eu acho que, pô, na minha opinião, por mais que esteja alongando as falas dele, eu acho que ele tá correto. Porque nada mais justo do que os caras que fazem parte de tudo isso, das conquistas, conseguirem passar a sua experiência para frente, principalmente na parte de organização. Eles sentiram na pele como é participar de uma Copa do Mundo, como é estar nesse calendário maluco que a CBF organiza para os times. E se você tivesse talvez um jogador, ou mesmo mais de um jogador participando, talvez as coisas fossem um pouco diferentes, dado a situação que eles poderiam passar a experiência na prática e não só na parte teórica. Porque se você for parar só na parte teórica, obviamente que vai sair as maiores bizarrices do mundo. Então, se for por esse lado que o Oswaldo de Oliveira tá falando, eu concordo com ele que talvez jogadores das antigas poderiam receber mais oportunidade. O problema também pode ser que, será que eles realmente queriam participar? Será que realmente eles queriam estar ativos e ajudar a CBF, ou mesmo ajudar coisa parecida? Tem essa questão também, igual eu falei, do time de 2002, ninguém virou técnico. Temos talvez Rogério Ceni. Puxei aqui na memória, lembrei. Rogério Ceni é o único, assim, técnico renomado de 2002, porque ele estava naquela seleção, que depois de um tempo virou técnico, e um técnico, assim, renomado, que tem feito um bom trabalho. Dos demais, ninguém. Não queria me alongar muito, mas não tinha jeito. Eu sabia que eu ia chegar aqui e ia falar demais. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro. Então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Ganhador de títulos e um cara que trabalhou com todos os jogadores brasileiros na Europa. Todo mundo jogou com ele. E tem um fato, Carlo, que aconteceu em 2007 no Japão. Milan contra Boca Juniors na final
do Campeonato Mundial. Eu fui com o Luiz Alberto, que é meu auxiliar, assistir esse jogo. Eu estava lá no Japão. Entrei num ônibus, num hotel, sentei para esperar. Esse ônibus ia nos levar para o estádio, para o Cucurutos, aliás, onde eu fui campeão 3 vezes. E daqui a pouco entrou o pessoal da delegação. Tassotti, Costa Curta, Maldini, Carlo Ancelotti sentou do meu lado. Ele não lembra disso, é claro. E eu só fiz assim para ele, ó, e ele para mim. Não falamos nada. Mas foi uma vez que nós estivemos juntos lá no Japão, nessa oportunidade. E eu vi Kaká, Cristiano Ronaldo, aquela turma, aquele timaço, né? Não, Cristiano Ronaldo foi no ano seguinte, desculpe. Foi com o Manchester. Ué, eu falei, não, beleza, Kaká, Duvido, tudo bem. Cristiano Ronaldo, Oswaldo, calma aí, cara, calma aí, ó, a memória, a idade, calma. Mas, cara, mais uma vez, se foi usado essas palavras que ele disse pra gerar polêmica, cara, desculpa, ele tá sendo assim o mais sincero possível do parte dele. Olha que eu nem sou muito fã do Oswaldo, mas ele disse exatamente o que todo mundo disse. Não dá mais pra apostar em técnicos brasileiros. E olha que a CBF tentou. Tentou com o Diniz, tentou com o Dorival, pegou os melhores. Não tentou com o Felipe Luiz porque, né, ainda não era tempo hábil pra isso. Talvez um Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni tá fazendo um bom trabalho e quer continuar fazendo esse trabalho no Bahia. Então, tentou os técnicos brasileiros e não deu certo. Os técnicos brasileiros são ruins, horríveis. Então, se for pra ser alguém de fora, e isso eu ouvi da internet toda, se vai trazer alguém de fora, que seja o melhor. Se vai trazer, entre aspas, um estrangeiro, que seja o melhor. E trouxeram o Ancelotti, cara. E exatamente as palavras que ele disse. Então, até o momento, porque o Oswaldo Oliveira se estende muito em suas palavras. É até engraçado. Mas eu concordo com ele sobre essa parte de que se for para trazer um técnico estrangeiro, que seja o melhor, já que os brasileiros não são capazes de fazer isso. Manchester United contra a LDU, foi no ano seguinte. Foi Kaká, Cafu e aquela turma boa pra caramba. Eu estou muito feliz hoje de vê-los todos aqui. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos e às pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Muito obrigado a todos vocês. Cara, realmente, agora, analisando todo o contexto das falas do Oswaldo Oliveira, eu vou remar contra a maré. Porque eu não vi aqui nada de xenofobia, de absurdo, de não sei o que lá. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, assim como eu tenho dizer a oportunidade, mas eu tenho o direito também de dizer o que eu acho. Dado todo esse contexto de todas as falas, por mais que tenham sido longas por parte do Oswaldo Oliveira, eu não vi nada ofensivo aqui, cara. Tudo que eu vejo por parte do Leão e do Oswaldo é uma extrema vontade de que os técnicos brasileiros se profissionalizem justamente para esse tipo de cargo técnico brasileiro não morra. Porque a gente entende e sabe que os técnicos estrangeiros, por assim dizer, são muito melhores que os técnicos brasileiros. São muito melhores. Então, se continuar do jeito que está, as coisas não vão mudar. E é realmente muito ruim para o mercado brasileiro, para os técnicos brasileiros, esse tipo de situação em que não se tem mais espaço para eles. Mas assim, eu não tô querendo cobrar que os clubes deem espaço. Eu tô querendo cobrar que os técnicos brasileiros façam a lição de casa. Já que deixou os caras dominarem, agora vai ter que fazer a lição em dobro. Vai ter que estudar o dobro. Vai ter que trabalhar em dobro. E isso a gente não tem visto acontecer. Às vezes acontece um Rogério Ceni que faz um trabalho mais ou menos lá no Bahia, que poderia ser muito melhor, mas não tá acontecendo.
A gente tá vendo o Felipe Luiz brigando pelo título, isso é muito bom. Mas é só. Não tem, assim, uma expressividade de quantidades de técnicos brasileiros aqui no Brasil. Então, desses dois senhores, na minha humilde opinião, tudo que eu vejo é um tipo de pedido de socorro, um pedido de desespero, para que os técnicos brasileiros corram atrás do que eles deixaram perder, do que deixaram acontecer. E em nenhum momento aqui eu acho que foram falas ofensivas direcionadas ao Carlo Ancelotti, porque eu vi mais admiração tanto por parte do Leão como por parte do Oswaldo. Obviamente que o Oswaldo se estendeu um pouco, falou um pouco aqui, um pouco ali, coisa parecida, mas eu acho que a internet, como sempre faz, exagera nas situações. E óbvio que os jornalistas e influenciadores vão ter um tipo de discurso feito para tudo isso. Eu vou até assistir o vídeo que eu acho que o VSR soltou hoje, mas a minha opinião está posta aqui, vendo o vídeo na íntegra, analisando passo a passo. Eles estão velhos? Estão. Já passaram um pouco da idade? Talvez. Mas eles não estão errados nas opiniões deles, cara. São opiniões que a gente mesmo já soltou. Pelo menos uma vez ou outra, do tipo, caramba, legal, importante trazer o melhor técnico para a seleção brasileira, mas óbvio que também seria muito bom ser um técnico brasileiro. Só que isso não vai acontecer justamente porque os técnicos brasileiros são horríveis. Fim de papo. Então essa foi a minha análise sobre as falas tanto de Leão como de Oswaldo de Oliveira. E na minha opinião, não houve nenhum tipo de exagero que igual estão colocando aí nas redes sociais. Obviamente que esse meu vídeo não vai, assim, ser nada, não vai significar nada, porque o que manda são os caras grandes, de influências grandes e coisa parecida. Mas eu quero deixar aqui registrado o que eu acabei de escutar e eu acabei de ver na íntegra. E aqui eu vou ter que concordar com o Oswaldo quando ele diz: estão tirando minhas falas fora de contexto por cortes. E isso é verdade. Igual do Leão, ninguém colocou a parte que o Leão começa dizendo que o que ele iria dizer em seguida era um pensamento antigo, que ele mudou de opinião sobre isso. Mas essa parte ninguém coloca porque não interessa ao corte. Interessa as falas que, entre aspas, seriam agressivas. Mas o cara já disse anteriormente, não é assim que eu penso. Não é assim que eu penso mais. As coisas mudaram. Eu desenvolvi. Mas é óbvio que isso aí não vai chegar. Assim, a verdade, infelizmente, por mais que consiga prevalecer, às vezes uma mentira muito bem contada várias e várias e várias vezes acaba se tornando uma verdade. E a gente tá vendo isso, e essa comoção, todo esse reboliço no Twitter acontecendo. E, infelizmente, não vai ter, talvez, algum tipo de influenciador da mídia futebolística para poder desmentir toda essa situação e trazer à tona essa verdade que, bom, vocês puderam acompanhar junto comigo a realidade dos fatos. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo mais longo, sim, mas eu acho que necessário justamente para poder analisar todas essas falas desses treinadores, que o Leão é um cara que eu admiro muito, Oswaldo de Oliveira nem tanto, mas reconheço que é um cara que foi um cara muito bom trabalhando. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obviamente que eu gostaria muito que isso chegasse a mais pessoas, mas talvez às vezes chegando às outras pessoas a manada iria contra, sabe, já que eu estou literalmente remando contra a maré. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!